Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e nós vamos dar, portanto, continuidade, então, à nossa série, digamos assim, sobre identidade cristã. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, né? Pela sua participação aqui no nosso canal. Nós estamos falando aí já há algum tempo acerca da identidade cristã em meio às crises, identidade cristã em meio aos problemas, né, mundanos do modo geral, identidade cristã acerca dos costumes, né? Falamos aí agora há pouco sobre tatuagem, piercing, né? Que estão diretamente ligados ao conceito da identidade cristã. Então, antes de nós entrarmos em mais um ponto até polêmico, né? Mais um ponto até bastante polêmico, nós vamos também aí falar três coisas importantes. Antes disso, eu peço encarecidamente a sua participação aqui, deixando seus comentários, curtindo, comentando, compartilhando. Para você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, Galardoar de Ensino, ensino de presente para você. Três princípios básicos, né, que devem estar norteando a vida daquele que quer ter identidade cristã. Repare que há coisas que estamos falando que na Bíblia não está implicitamente escrito que é pecado, mas não fazemos porque não convém àqueles que partem do princípio da identidade cristã. O grupo pelo qual eu pertenço é evangélico, é cristão, e esse grupo tem uma identificação. Se eu faço determinada coisa que corrompe esta identidade, obviamente, ou eu estou fora da sintonia com o meu grupo, ou então, na realidade, não quero pertencê-lo. Então, são três princípios fortíssimos, e principalmente para você saber, inclusive, o que você pode ou não pode, né, sob a base de três frases importantes que nós levantamos a partir do estudo da identidade cristã. Primeira frase está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Tudo que fazemos deve glorificar a Deus. Se o que você pretende fazer durante todo estes vídeos que nós estamos falando, tatuagem, piercing, nós vamos falar sobre beber, bebida sem álcool, né? Beber sem se embriagar, nós vamos falar sobre os vídeos posteriori, vai ser dito acerca destes assuntos. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é a questão da masturbação. Então, isso é importante nós sabermos que não convém a um santo ou uma santa, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Então, tudo que fazemos deve glorificar a Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Segundo ponto, não devemos amar e nem nos associar com coisas do mundo. Romanos capítulo de número 12, versículo 2 e 1 João capítulo 2, versículo 5. Terceiro, se os pais forem contra a estas práticas, então aí temos ainda mais um motivo para não colocá-las em prática. Efésios capítulo 6, versículo de número 4, ok? Então são esses três princípios básicos. E um quarto princípio básico já é mais filosófico, mas não foge ao conceito de que estamos falando aqui. Por exemplo, Jesus, no seu lugar, hoje, faria o que você está fazendo? Ou o que você propôs a fazer no seu coração, com relação a todos esses pontos que a gente está colocando aqui, que embasam o ser humano ter uma identidade cristã? Então, estes são, na realidade, os três pontos principais bíblicos e um que eu acabei de falar, mais ideológico, filosófico, mas que não foge ao tema principal. Portanto, nós vamos falar sobre o assunto da masturbação, ok? Nós vamos identificar, então, o conceito. O que seria
o conceito de masturbação. E acredite se quiser, muitos jovens, tanto homens quanto mulheres, dentro da igreja, né, dentro das igrejas, dentro das nossas igrejas, inclusive com pressupostos dentro da medicina, dentro da psicanálise, de que pode fazer determinada situação para aliviar as tensões, né? Para aliviar as tensões, os hormônios, a flor da pele, né? E aí para eu não fazer determinado pecado maior, digamos assim, eu então alivio a minha tensão me masturbando. E a masturbação é o estímulo manual dos órgãos genitais que geralmente levam ao orgasmo, né? Ela é uma forma de autoconhecimento do corpo, faz parte do desenvolvimento sexual. Esta definição é uma definição técnica, tá ok? Uma definição técnica. Nós sabemos, inclusive, que os homens, sexo masculino, eles têm mais propensão de se masturbarem mais do que as próprias mulheres, né? Até porque, mas hoje isso tem mudado, tá ok? As pesquisas, inclusive, elas estão sendo melhoradas e você pode, inclusive, fazer esta pesquisa. As moças, elas estão tendo este tipo de comportamento muito maior do que anteriormente. Então nós temos que tomar este cuidado, porque apesar do assunto ser um tabu, quando a questão é para mulheres, né, porque elas ainda se fecham muito mais para falar, por exemplo, que se masturbam, elas têm se masturbado também, tá ok? E aí a gente vai colocar aqui para você uma pesquisa que a gente fez justamente sobre essas perguntas, que foram as que rolaram, né, lá no nosso debate da última vez. Então, olha só, por exemplo, nós temos aqui uma pesquisa importante que eu vou ler para vocês. Uma pesquisa realizada por um terapeuta sexual e por uma loja de biquínis sensuais no Reino Unido. Testou que de 1.000 mulheres entrevistadas, 73% destas mulheres se masturbam. Portanto, 1.000 mulheres, 730 mulheres destas 1.000 se masturbam. Pesquisa da Universidade de São Paulo aponta que 60% das mulheres entre 18 e 30 anos têm vontade ou já se masturbaram. Então, dentro dessas mulheres, entre 18 e 30 anos, nós precisamos levar em consideração que dentro destas mulheres existem mulheres também cristãs, né, evangélicas. E aquelas que fazem isso, obviamente, elas estão incorrendo em um ponto muito ruim. Por quê? Porque o conceito da masturbação em si, né, para os médicos, é até viável que as pessoas façam, né? Você tem, por exemplo, aí o acúmulo de sêmen, por exemplo, para o homem no sistema escrotal, vai fazer com que ele, por exemplo, o acúmulo de sêmen, de testosterona, né? E, obviamente, a falta de sexo, uma vez que a gente leva em consideração que também estamos falando para jovens solteiros que não devem ter práticas sexuais antes do casamento, né? Então, esse acúmulo vai fazer, inclusive, com que os homens com maior frequência tenham aquela chamada de poluição noturna. A poluição noturna é quando o esperma é expelido para fora durante a madrugada, durante a noite, né? Ou seja, por sonho, ou seja, simplesmente pelo próprio organismo expulsando aquele sêmen, né? Do sistema escrotal do homem, ok? Então, isso existe, essa verdade existe. E pelo fato dessa verdade existir, muitos terapeutas, psicólogos, psicanalistas, né, e até médicos, né, recomendam, né, essa questão da masturbação justamente para não acontecer problemas no futuro. Só que a Bíblia, ela não recomenda esse tipo de prática porque ela é um embaraço
que me levará a uma consequência maior, tá ok? Porque quem se masturba não se masturba pensando nas cataratas do Iguaçu, por exemplo, e nem no parque do Beto Carreiro, por exemplo, né? Então você, tanto homem quanto mulher, se masturba, né, justamente para ter o sentimento de prazer, né, de prazer momentâneo, mas este prazer está ligado diretamente ao conceito da mente. Então ele torna-se pecado na vida do crente e na vida da pessoa, né, que quer ter uma identidade cristã. Ela torna-se pecado porque fala sobre a mente, fala sobre o pensamento e onde esta imaginação pode levá-lo. Portanto, eu penso em mulheres. Aqui há um sentimento de fornicação, eu penso em mulheres casadas, há um sentimento de adultério, porque o próprio Jesus disse isso claramente, que aquele que atenta para uma mulher para ter relação com ela, em seu coração já cometeu adultério. Então isso vai fazer com que você desague num adultério sem realmente ter o ato propriamente dito. E aqui torna, inclusive, o conceito da graça muito mais potente do que o conceito da lei, que só havia pecado se houvesse consumação deliberada, física, corpórea. Só que na lei não, na lei há pecado, né, justamente na mente. Então nós temos muitos textos que falam que a sua mente deve ser levada cativa a Deus, deve ser levada cativa aos pensamentos de Deus, deve ser levada cativa ao reino de Deus. E tudo aquilo que faz com que sua mente esteja sujeita a qualquer coisa que não seja Deus, ao Espírito Santo, ela vai fazer com que você dê luz ao pecado, e este pecado, sendo consumado, vai gerar a morte. Então, o conceito de masturbação é um conceito ruim, de certa forma, para aquele que quer ter uma intimidade com Deus, tanto homens quanto mulheres. E aqui vai justamente alguns textos que falam sobre a mente, que falam sobre o pensamento. Você tem Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 30, Mateus capítulo 6, do 22 e 23, Mateus capítulo 18, versículo 19. Você tem ainda Gálatas capítulo 5, versículos 13, 19 ao 21. Você tem 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Você tem 2 Pedro capítulo 2, versículo 14. Você tem ainda 1 João capítulo de número 2, versículo 16 e 17. Você tem Salmo 101, versos 2 e 3. Isso para quem talvez queira colocar um empecilho dizendo que só o Novo Testamento tem embasamento bíblico para nós não praticarmos, não colocarmos em prática a masturbação. Nós temos alguns conceitos que precisaria de muito mais tempo para poder nos aprofundarmos, mas aqui é fundamental que eu diga, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 25, do 5 ao 10, e também em Gênesis capítulo 38, do 1 ao 30, vai falar sobre a lei do levirato. E em Gênesis 38 está falando sobre a história, né, de Judá, que tem a sua nora, e a sua nora vai ter que ter relação com o irmão do seu esposo, porque o seu esposo havia falecido. Então a lei do levirato, que está descrita em Deuteronômio, capítulo 25, do 5 ao 10, fala que se o irmão morrer sem suscitar filhos, sem deixar descendentes, o irmão dele, né, no caso, o seu cunhado, tomará a sua esposa, terá relação com ela, deixará lá o sêmen, né, para germinar e fazer dali a geração do seu irmão. Apenas o primeiro filho. Depois, o restante dos filhos seriam do próprio irmão Onã. E no caso de Onã, Onã não quis fazer isso para seu irmão. Portanto, ele tinha relação e deixava com que o sêmen caísse na terra. Você tem esse texto em Gênesis capítulo 38, versículos 1 ao 30. E aqui não tem relação direta com masturbação, porque as pessoas pegam esse texto e falam aqui, ó, Onã, ele acabou se masturbando porque não queria ter relação. Não era isso.
Ele tinha relação com a mulher do seu irmão, o que ele não queria era que o seu filho fosse, na realidade, filho do seu irmão. Este foi o pecado de Onã, ok? Irmão de Er, que seria esposo de Tamar, em Gênesis 38. Portanto, essa era uma lei do levirato que não tem relação direta com o conceito de masturbação e tudo mais, mas que embasa, inclusive, de que o conceito do espermatozoide, do sêmen, é para ser fecundado. A ideia é justamente essa, é para ser fecundado. Por esse motivo que tanto o solteiro não pode ter relação, porque essa fecundação será um filho de fora do casamento, quanto também não pode se masturbar, porque o espermatozoide não entraria diretamente no canal ali, justamente da mulher, ok? Então, esses eram os conceitos do Antigo Testamento, e eu dei base bíblica suficiente para você entender que o Novo Testamento também nos embasa profundamente acerca da não prática deste ato embaraçoso. É pecado? Não é pecado? Pode? Não pode? Está escrito na Bíblia? Não está escrito explicitamente, mas tem outros textos que vão inferir, portanto, que este embaraço me levará ao pecado, e se eu não me der conta, esse pecado me levará a uma iniquidade. Se eu sou iníquo, então eu não tenho identidade cristã. Se eu não tenho identidade cristã, eu não estou equiparado com o reino de Deus. Se eu não faço parte do reino de Deus, para onde eu vou quando o dono do reino chegar para buscar a sua igreja, ok? Então isso tudo é importantíssimo para nós identificarmos que masturbação torna-se pecado, ele é um embaraço e não pode fazer parte de ninguém que queira ter intimidade e identidade cristã. Deus em Cristo abençoe sua vida. O canal é Galardoado Ensino, o ensino de presente para você.